Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Se você pode, feche seus olhos. E por um minuto, antes de nós começarmos a meditar na palavra, eu queria que você orasse. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito quando nós abrimos a nossa boca. Abra a sua boca agora, peça para o Senhor te marcar. Fala: Pai, me marca. Jesus, nós oramos nessa noite, pedimos ao Teu Espírito, marca o nosso coração. Nós oramos nessa noite, pedimos ao Teu Espírito, transforma-nos com a verdade da Tua palavra. Enquanto ouvimos a Tua palavra, nós queremos nos alimentar dela. Nós reconhecemos que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Enquanto meditamos a Tua palavra, ela produz vida, ela gera transformação, ela gera uma nova realidade, ela nos dá uma nova perspectiva, e nós nos abrimos nessa noite. Vamos lá agora, nós pedimos, leva a nossa mente cativa. Enquanto ouvimos a Tua palavra, queremos ter lágrima nos olhos. Enquanto ouvimos a Tua palavra, não queremos ser analíticos simplesmente, mas queremos nos alimentar. Nós estamos diante da mesa do Senhor, e nós reconhecemos a Tua palavra é viva e eficaz, ela pode nos penetrar nessa noite. Nós nos abrimos. Vamos lá por um instante, abra seu coração agora. Nós nos abrimos, nós damos liberdade, nós pedimos ao Teu Espírito, toca-nos, toca-nos. Quando Cristo é pregado, a fé é produzida, por isso toca-nos. Quando Cristo é pregado, nós pedimos como os discípulos a caminho de Emaús, que disseram: porventura o nosso coração não ardia enquanto Ele nos falava. A mesma palavra de Cristo está presente aqui hoje, e nós pedimos ao Teu Espírito, faz o nosso coração arder enquanto ouvimos a Tua palavra. Faz o nosso coração arder enquanto meditamos na realidade da Tua palavra, e esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Vamos lá, Jesus, aumenta a Tua presença nesse lugar. Vamos lá, Jesus, a Tua palavra traz cura. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Jesus, vamos, Jesus. Vamos, Jesus, vamos, Jesus, vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Sabe, gente, eu tenho aprendido que você pode chegar aqui e sentar como se você estivesse num restaurante só vendo um cardápio, mas cardápios não matam fome. Você pode estar aqui só analisar, mas ore agora, peça: Senhor, eu não quero estar aqui só para analisar, fala comigo. O Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha identidade, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor conhece o que eu preciso, e nós dizemos para o Senhor nessa noite: basta uma palavra que saia da Tua boca e nós podemos ser transformados. Basta uma palavra que saia da Tua boca e tudo entra em ordem. Basta uma palavra que saia da Tua boca, o mundo foi criado pela Tua palavra, e nós cremos que ela é poderosa para nos transformar. Se você crê, diga aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Eu quero compartilhar com você nesses minutos que eu tenho, e eu queria que você voltasse o seu coração a esse tempo. E o segundo momento que nós vamos ter, eu quero dar uma sequência a esse primeiro momento, de algo que eu sinto de compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você sobre a glória da segunda casa. Diga assim comigo: a glória da segunda casa. Se você é crente há algum tempo, você já ouviu sobre essa tal glória da segunda casa. Você já ouviu alguém dizendo para você: olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. O que Deus vai fazer agora vai ser maior do que o que Deus fez. O que Deus vai liberar agora vai ser maior do que tudo aquilo que Ele fez. E a gente aplica esse contexto de diversas formas, mas o contexto original, e quando nós entendemos a profecia de Ageu sobre a glória da segunda casa, ele estava falando sobre uma primeira casa espiritual que Deus habitou, mas que agora Deus tem uma nova casa. Ageu está falando que Deus tinha um endereço na terra e que Deus resolveu se mudar. Deus tinha um endereço e Deus resolve fazer uma mudança, e o que ele vê profeticamente é que a glória desse novo lugar seria maior do que a glória do primeiro lugar que Deus habitou. E quando nós olhamos toda a história, nós vamos ver as dispensações de Deus na história. E quando nós pegamos todo o Velho Testamento, nós vamos ver a dispensação de todo o Velho Testamento, a dispensação do Pai. Na Trindade, todo o Velho Testamento é Deus se movendo na terra, é Deus fazendo na terra, é Deus se manifestando na terra. E você vai ver que toda a perspectiva do Velho Testamento é em relação ao Pai, é em relação a Deus Pai. Em todo o Velho Testamento você não tem o Filho, você tem alguma coisa do Espírito, mas a dispensação na sua totalidade é de Deus Pai, é Deus de Abraão, Isaac e Jacó se manifestando, é o Deus Pai se manifestando em todo o Velho Testamento. E quando a gente olha as dispensações, a plenitude da revelação
é de que Deus mudou de endereço. E eu não sei vocês, gente, mas quem tem a oportunidade de mudar de endereço, não precisa de olhar para a conta. Você sempre vai mudar de endereço, você vai para um lugar melhor do que o que você morava, sim ou não? Se você tem a oportunidade de mudar de endereço, sair de uma casa, ir para uma nova casa, você nunca vai para um lugar pior do que o que você tinha. Se você está procurando um novo endereço, um lugar que seja melhor localizado, que você se sinta mais confortável naquela casa. E quando nós olhamos para as dispensações de Deus na terra, e nós precisamos entender que nós estamos na plenitude dos tempos. Jesus está voltando. O reino na sua totalidade vai se manifestar. E ainda que, independentemente de como você crê, mas eu creio que a manifestação, tudo está se preparando para essa manifestação na totalidade daquilo que Deus quer fazer. E quando olhamos o cenário de todas as coisas, nós percebemos que quando Deus muda de endereço, e o primeiro endereço de Deus na terra, Deus tinha um sonho de morar na terra. E quando Moisés tem uma experiência com Deus, Deus fala: Moisés, é o seguinte, eu quero tabernacular no meio dos homens. E na primeira dispensação de Deus na terra, Deus vem morar no tabernáculo. Eu não sei se você já viu o tabernáculo, mas o tabernáculo era uma tenda que foi levantada, e dentro do tabernáculo tinha um átrio, o santo lugar, o santo dos santos, e no santo dos santos tinha então uma arca, e na tampa do propiciatório, na junção dos dois anjos, é ali que Deus habitava, é ali que Deus morava, e essa era a casa de Deus na terra. Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero uma casa na terra, eu quero um lugar onde eu possa habitar. Gente, era poderoso, porque Deus deu toda a especificação. Então o tabernáculo, você vai estudar, você vai ver que está tudo especificado, essa casa que Deus queria morar. E tinha partes de ouro, né? Tinha tecidos específicos, e Deus dá tudo para Moisés, e Deus dá as medidas, e aquela casa é linda, ela tem que ser perfeita. A Bíblia diz que o primeiro homem é ser cheio do Espírito, ele é cheio do Espírito para fazer a construção desse lugar, e havia todo um contexto da construção desse lugar. O sacerdote tinha que entrar com um tipo de roupa nesse lugar, a arca tinha toda uma especificação, ela era de ouro, ela tinha parte de madeira, e aquela coisa mais linda. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero morar no meio do povo, eu quero habitar no meio de vocês, porque a criação do homem é um desejo de Deus de comungar conosco. Eu gosto porque a narrativa bíblica é desde o princípio Deus correndo atrás da gente. Desde o princípio, é Deus se aproximando do homem, é Deus criando o homem, Deus desejando o relacionamento, porque você vai ver que todo princípio humanista, ele produz individualismo. Todo princípio humanista faz com que eu queira ser isolado. Eu não sei se você sabe, a maior maldição que existe é viver no isolamento. Por isso que é incrível igrejas como essa de relacionamento, porque por mais que a igreja seja grande, ela continua sendo pequena. Por mais que tenha muita gente, ainda é um convite para viver o Evangelho, porque esse foi o desejo de Deus. Façamos o homem, é um desejo de incluir o homem num ambiente de comunidade, num ambiente onde existe unidade. Isso é tão incrível, a gente não pode desprezar isso. É interessante porque quando Jesus vai para a cruz, o que Jesus não queria na cruz, e a oração de Jesus no Getsemane, você sabe, não era por medo de apanhar. O que Jesus temia era a primeira vez em toda a eternidade ter que ficar sozinho. Quando Jesus está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? É a maior maldição que ele tinha sofrido, porque em toda a eternidade ele nunca soube o que é estar sozinho. Mas ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Para que a gente nunca mais precisasse dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ele é abandonado por um instante, para que você fosse abraçado por toda a eternidade. E nesse cenário, Deus deseja habitar entre os homens.
E quando nós vemos essa primeira dispensação, é a dispensação do Pai em todo o Velho Testamento, e a glória está no meio do povo, e era algo incrível, porque Deus fala: Moisés, você vai fazer o tabernáculo, você vai levantar o tabernáculo, e Deus dá a especificação de como vai ser, porque eu quero ter uma casa na terra. Na primeira dispensação, Deus tem uma casa na terra. Então Deus fala: olha, eu vou habitar no meio dos homens. E era algo incrível, porque o tabernáculo foi erguido. E se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo 40:34, você vai entender onde a gente vai chegar. Êxodo 40:34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Verso 35, olha o que ele vai dizer: então a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Diga aleluia por isso. Quantos gostam de culto cheio dessa glória? Diga amém. Ah, como é gostoso, gente. Eu sei que essa igreja aqui gosta de glória de Deus também. Eu sou apaixonado por isso. A Bíblia está dizendo, eu não sei se você sabe, mas no avivamento de Azusa, dizem que uma nuvem vinha sobre a casa que eles se reuniam em Azusa, e as crianças brincavam de se esconder na nuvem. A nuvem de glória era densa. Tem alguém crendo por isso aqui nessa noite? Aí, 2 pessoas, glória a Deus, até o final mais gente vai crer. E a Bíblia, a história diz que as crianças brincavam. Imagina os filhos, eles entravam na nuvem, e o outro ficava do lado de fora, saía da nuvem, achei. É incrível. Eu amo essas histórias. Eu amo quando eu vou para um culto, eu faço algumas coisas que eu volto para casa e falo: meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Já aconteceu com você? Você dá uma rodada e você fala: nossa, só estava dando eu ali. Um tempo atrás, eu estava lembrando esses dias, a gente fez uma conferência, e aí estava sendo ministrado sobre quando aquela mulher, ela lava os pés de Jesus, e ela beija os pés de Jesus, e ela seca os pés de Jesus. Quando a mulher pecadora faz isso, e aí estava tendo essa ministração, e o preletor, ele tinha preparado uma ilustração. Daqui a pouco entrou um Jesus, né? Ele entrou, e aí o Tom Molinari estava lá, e aí o final da ministração foi ficando aquela unção, a presença de Deus foi tomando conta do ambiente, e aí o Tom começou: eu quebro o meu perfume, e aquela coisa, e a música começou, e aquele ambiente de glória de Deus. Aí o pregador falou: olha, aqui é só simbolicamente aqui, Jesus. E aí o pregador começou a beijar o pé de Jesus, deu um beijo no pé de Jesus, do Jesus ali que estava ali. E o pregador falou: beijou o pé de Jesus, mas estava um ambiente assim muito forte mesmo de unção. Aí ele falou: agora você vem aqui à frente, a sua oportunidade. Aquela mulher viu uma oportunidade naquela hora de se quebrantar diante de Jesus. Aí meu cunhado é pastor também, e o Jesus estava assim na ponta do palco, como se fosse aqui. Aí todo mundo veio, né, à frente, aquele ambiente. Meu cunhado veio e começou a beijar o pé do irmão que era o Jesus, e ele beijava o pé, e todo mundo olhando, né? Mas estava todo mundo ali, o ambiente de unção, né? E ele beijando o pé de Jesus, e aquela coisa. Aí a hora que acabou, aí acaba a unção, você fala: meu Deus, o cara estava beijando o pé do irmão. Que coisa nojenta, beijava os dedos, entre os dedos. Não, tem coisa que acontece na unção que é... E aí está lá aquele ambiente, aí acabou, né? Aí aquele ambiente dá uma baixada, acaba, todo mundo volta. Aí a gente foi para a sala, chegou e falei: rapaz, você estava beijando o pé do irmão ali, que loucura é essa? Ele falou: não, na hora da unção eu vi o irmão, falei: minha oportunidade. Aí ele falou: não, mas o pregador beijou também. Aí o pastor tinha pregado e falou: não beijei, eu colocava a minha mão e beijava a minha mão. Todo mundo gosta desse ambiente, e a Bíblia está dizendo aqui, que nessa primeira casa de Deus, olha aqui em Êxodo capítulo 40, Moisés termina de construir a casa de Deus, e a Bíblia diz que tinha tanta presença, que uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória de Deus encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar. Uou! Moisés não podia entrar porque tinha muita glória, tinha muita presença, a glória de Deus habitando no meio do povo. Não foi só no tabernáculo de Moisés. No Velho Testamento,
nós temos a tenda de Davi. E lá em 2 Samuel, quando Davi vai trazer essa tenda, Davi fica tão empolgado nessa presença. Davi dá uma igual desse meu cunhado que beijou o pé de Jesus. Davi, ele arranca suas vestes, e a presença de Deus é tão grande, a alegria, a nação está jubilando, porque a casa de Deus está sendo estabelecida, e Davi estabelece uma tenda, e Davi está trazendo de novo a presença de Deus para a nação, e tem presença de Deus, e é marcante, porque quando Moisés estabelece o tabernáculo, que é a casa de Deus, Deus diz: eu quero morar no meio dos homens, e Ele derrama da sua glória, e algo lindo acontece. A nação de Israel, quando se acampa no deserto, é a única nação que acampa para dentro. Você sabe, naquela época tinha muitas guerras, ninguém acampava para dentro, porque se eu acampo para dentro, o inimigo me pega de costas. Todo mundo acampa para fora. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, todas as tribos acampam olhando para dentro, porque a minha glória é o centro, e enquanto vocês olham para a minha glória, eu resolvo os seus problemas. Enquanto você se fixa, enquanto a minha presença é o centro, eu cuido dos inimigos. E a nação está toda acampada olhando para dentro, porque a glória é o centro. E agora Davi vai estabelecer uma tenda, e essa tenda tem adoração, ele traz a arca de novo, e é algo lindo, a nação inteira se enche de glória. Essa é a primeira dispensação, é o primeiro lugar onde Deus habita na terra. Nesse lugar tem algo incrível, e a gente vai ver então, nós temos o tabernáculo de Moisés, nós temos a tenda de Davi, e nós temos o templo de Salomão. A Bíblia vai dizer que depois que Salomão estabelece, e o templo está pronto, a Bíblia diz que vem uma glória tão forte, que toda a nação se prostra diante do templo. Gente, eu já participei de culto com glória, mas todo mundo se prostrar, sempre tem um irmão viajando. É ou não é? Sempre tem um irmão, você olha aquela glória, aí você sai do culto, entra no carro, você fala: rapaz, você viu que presença de Deus? Sempre tem um: acho que não sei, foi legal, já tive dias melhores. Você sabe, seu cristianismo não pode ter uma conferência melhor que essa, porque aqui passou. Deus tem um alimento novo para hoje, para agora, para esse momento, para essa conferência, para esse tempo da sua história. Você crê nisso? Está ali, e a hora que o tabernáculo é edificado, tem tanta glória que a Bíblia diz que a nação inteira se prostra. Que presença, que coisa poderosa, havia uma manifestação poderosa. O sacerdote aqui, nessa primeira dispensação, que é a dispensação do Pai, o sacerdote entrava, e lá no Santo dos Santos estava a glória de Deus, e ele entrava e ele ofereceu o sacrifício diante de Deus, e a história diz que fica toda a nação, que no dia de Yom Kippur a nação se reunia na porta do tabernáculo, e estava todo mundo na porta, e o sumo sacerdote entrava, e ficava a nação inteira do lado de fora, com expectativa daquilo que ia acontecer. Só um homem podia entrar, uma vez ao ano. Ele entrava nesse lugar, e quando ele saía, toda a nação estava na expectativa do que tinha acontecido lá dentro. O que tinha acontecido? Essa presença, essa glória. É nessa primeira dispensação. O povo sai do deserto, e eles começam, o povo sai do Egito, eles começam a andar no deserto, e as nações, a Bíblia diz que as nações começam a ficar com medo deles, e dizem: por que vocês estão com medo? O povo é guerreiro? Diz: não. O povo tem um poder bélico, eles são fortes na guerra? Não. Esse povo tem estratégias? Não. Qual que é a diferença deles? Não sei, eles carregam um negócio. Diz que no meio deles a presença de Deus habita. O Deus deles é vivo e mora no meio deles. Diz que à noite ninguém tem frio, porque tem uma coluna de fogo. Diz que durante o dia ninguém morre no deserto, porque tem uma nuvem que eles acompanham. A gente está com medo, porque tem uma presença que habita no meio deles. É poderoso ou não é, gente? É lindo ou não é esse negócio? Quantos creem que isso é poderoso? Eu não sei você, mas coluna à noite para aquecer, nuvem durante o dia para eu ser conduzido.
A Bíblia diz que havia uma pedra, uma rocha que os acompanhava. Da onde que saía a água? Cristo é a rocha que acompanhou o povo no deserto. Tinha uma rocha que acompanhava, a Bíblia diz, eu não sei muito bem como era esse negócio, eu gostaria de entender, mas tinha uma rocha que acompanhava o povo no deserto. As roupas não se desgastavam. O que eles comiam? O pão do céu, que era o maná. Tudo isso porque na primeira dispensação, Deus está habitando no meio deles. Que poderoso que Moisés viu, que poderoso que Davi experimentou, que incrível que Salomão experimentou. Mas espera aí que eu vou chegar lá, porque eu vou te falar sobre a profecia que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E aí nós vamos seguindo na primeira dispensação no Velho Testamento, é o Pai se manifestando, é incrível, mas tem uma segunda dispensação, que é a dispensação do Filho. O Pai agora, ele vai sair da história, no sentido de que o Pai se recolhe da história, e agora nós entramos nos Evangelhos, e nos Evangelhos é a manifestação do Filho, Emanuel. Jesus chegou na terra, e agora nós temos a manifestação do Filho. Jesus vem ao mundo, e eu gosto do conceito de Billy Graham, que o fato mais incrível da história não foi o homem ter pisado na lua, foi o Filho de Deus ter pisado na terra. Você sabe, só o Espírito pôde fazer com que o Filho de Deus se tornasse filho dos homens, para poder fazer com que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Jesus vem ao mundo, Ele vai se manifestar no mundo, é o fato mais incrível. Eu digo que é o plano perfeito de Deus, que estava predito desde Gênesis. Após a queda do homem, a profecia para a mulher é: do seu ventre vai vir um, e ele será picado no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E dali em diante o diabo vai trabalhar, porque ele quer matar toda a perspectiva de libertação, com medo de Jesus vir ao mundo. E vem Jesus, e essa é a segunda dispensação, é a dispensação do Filho. Eu não sei você, mas eu fico imaginando como era incrível o homem Jesus. É tão incrível que a era teve que ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até mesmo quem não crê nele tem que reconhecer: antes dele havia o mundo, depois dele tem outro mundo. E eu fico imaginando o impacto da vida de Jesus, por onde ele passou, nas casas que ele entrou. Ah, que incrível. Um tempo atrás nós fomos fazer um projeto evangelístico nos nossos grupos, e estava falando sobre as 10 casas que Jesus passou. Jesus encontrou todo o cenário e transformou todos eles. Ele chegou em lugar que tinha incredulidade, ele transformou. Ele chegou em lugar que tinha morte, ele transformou. Foi um culto muito legal esse. E eu queria motivar os irmãos, né? Nós estávamos numa campanha de poder entrar em casas. Eu estava dizendo sobre essas casas que Jesus entrou. Aí desci do púlpito no final, veio uma irmã e falou: pastor, terrível as casas que Jesus entrou, né? Eu falei: terrível. Aí ela falou: nossa, pastor, são 10 casas com cenários difíceis. Eu falei: foi terrível. E eu queria motivar os irmãos a ir para as casas, né? Ela falou: então, pastor, meu pai, eu acho que ele tem esses 10 problemas juntos. Eu falei: é mesmo, irmã? É. Eu falei: mas vai lá, Deus vai te dar força. Já uma irmã mais velha, e aí ela falou: não, pastor, eu queria que você fosse lá. Eu falei: então a irmã me liga um dia. Você sabe, quando você não quer fazer um negócio, você fala: me liga. Você me liga, marca, né? Eu falei: você marca aí. Ele falou: não, pastor, eu queria mesmo que você fosse. Ela falou: pastor, pode ser terça-feira? Aí eu falei: acho que pode. Aí ela falou: 10 da noite. Eu falei: já está esquisito, né? Falou que o cara tem todos esses problemas junto. Terça-feira, 10 da noite. Aí eu falei: tá bom, irmã, pode ser, né? Terça-feira, 10 da noite, a irmã foi me buscar. Aí tinha um irmão lá que tocava um violão. Eu falei: vamos comigo fazer essa visita. Chegou lá 10 da noite, gente, já não é um bom dia, um bom horário para fazer visita para ninguém, né? Chegamos lá no térreo, tocou o interfone. Ela falou: ô pai, sou eu, vim aqui te visitar. Aí o pai falou: mas você não falou que ia vir? Aí eu falei: meu Deus, ela não avisou que ia vir.
Aí era um prédio baixo, a gente foi subir nas escadas, o camarada abriu a porta, olhou, falou: pai, trouxe o pastor. O cara falou: mas nem de pastor eu não gosto. E eu todo escondidinho ali, meu Deus do céu. Entrei, o camarada falou: nem de pastor eu gosto. Começou a gritar e falou: pastor é tudo safado, pastor é tudo pilantra, pastor não sei o quê, pastor não presta, porque e começou a falar de pastor. Eu falei: o que o senhor faz? Ele falou: eu trabalho com transporte, eu fui caminhoneiro a vida inteira, hoje eu só posso. Eu falei: então, caminhoneiro é tudo pilantra, não conheço um que presta. Quantas vezes eu paguei carga caminhoneiro na estrada, caminhoneiro não presta. Aí comecei a falar mal de caminhoneiro, aí depois a mão: peraí, você conheceu os caminhoneiros errados. Eu falei: então, é que você conheceu os pastores errados. Aí foi, a coisa foi ficando. É interessante, eu cheguei na casa desse camarada, e eu fico imaginando como era Jesus quando chegava nos lugares. Ele que dizia que odiava crente, entregou a vida dele para Jesus no primeiro dia. Esse cara teve câncer, aí ele é um cara duro. Aí ele falou: semana que vem você pode voltar aqui? Eu voltei semana que vem. Aí na segunda semana ele falou: você pode voltar de novo? Voltei na segunda, na terceira, na quarta. Eu sei que eu comecei na casa dele, no final virou um grupo na casa dele. Eu fico pensando como era Jesus. Gente, Jesus entrava na UTI, quem já foi numa UTI, quem trabalha com isso, é um clima desesperador. Jesus Emanuel, é a segunda dispensação. Ele entrava numa UTI e falia UTI. Jesus tinha processo de hospital. Jesus foi processado por leprosário, porque ele entrava no lugar, e os leprosos estavam ali, e todos os leprosos eram curados. Que coisa incrível! Aonde ele estava tudo era diferente. Quem chegava triste saía alegre. Está todo mundo doido. Eu vi esses dias uma tentativa de reprodução de como era Jesus chegando no lugar. O povo se amontoava. Quando Jesus chegava, as multidões vinham. Por quê? Porque agora, na primeira dispensação, é Deus habitando entre nós. Na segunda dispensação, é Deus conosco. Agora Deus não está estático dentro de um lugar. Agora Deus está na rua. Agora Deus está solto. Agora eu não vou até Deus, agora Deus vem até mim. A primeira dispensação, eu tinha que ir até Deus, mas agora nessa segunda dispensação, Deus vem até mim. Deus chega na festa do meu casamento. Deus participa de festa de casamento, gente. E olha que loucura, como é que Deus participa de festa de casamento? Ele sai do céu para vir se importar com a festa de casamento de um casal que ia acabar o vinho. Eles iam passar vergonha, eles iam para a lua de mel frustrado. É esse Jesus, é Deus conosco. Ele está aqui, Deus conosco. E é chocante Deus conosco. É Ele tocando a prostituta, é Ele encontrando no meio da noite Nicodemos, é agora Deus olhando nos olhos das pessoas, é Deus tocando as pessoas. Ah, que incrível! Esses dias eu ouvi uma história de um grande pregador usado em milagres, e aí um humorista começou a imitar a voz desse pregador usado em milagres. Jesus Emanuel, Jesus não tinha paz um minuto para onde ele ia. Por isso que às vezes ele fala para os discípulos: vão indo, que o pessoal vai ver o nosso barco da BMW chegando e vai achar que eu estou lá. O pessoal vai ver de longe, vai achar que eu estou lá, mas eu vou me retirar com o Pai. Por quê? Porque todo mundo agora quer estar perto dele, porque todo mundo agora quer receber dele, porque agora está todo mundo dizendo: eu recebo dele que eu nunca tinha visto, eu sou tocado por ele de uma forma que eu nunca tinha sido tocado, eu agora recebo dele algo que eu nunca tinha visto, nenhum outro homem na história fez isso. Até Jesus reconfigura o modelo de líder na história, porque até Jesus um líder é estabelecido pela força bélica, pelo exército, pela capacidade de matar. Os imperadores, a capacidade de matar, de subjugar outros exércitos. Mas agora chega um líder que não mata, ele morre. Ele não tem servos, ele serve. Ele não exige, ele se doa. A segunda dispensação é Emanuel. Que incrível Emanuel. Eu vi esses dias, um humorista começou a imitar a voz de um pastor,
que é muito usado em milagres. Aí ele disse que foi no aeroporto, ele falou que estava no voo com uma dor de barriga danada, pousou o avião, ele correu para o banheiro, ele falou que quando ele chegou no banheiro, fechou a porta, esse pastor liga para ele, e ele nunca tinha falado com esse pastor, ele fala para ele: rapaz, eu estou sabendo que você está me imitando, imita a minha voz aí. Dentro do banheiro esse cara começa a imitar esse pastor, ele está dentro do banheiro, e aí ele começa a imitar o pastor e falar com o pastor imitando, tal, e esse pastor é muito usado. E aí do lado de fora alguém falou: rapaz, o fulano de tal está aí dentro, porque não sabia, estava ouvindo só a voz. Fulano de tal está aí dentro, pode chamar os enfermos que estão por aí. Esse cara falou que ele ficou imitando. A hora que ele sai do banheiro do aeroporto, falou que já tinha segurança, já estava um monte de gente, o povo estava tudo lá do lado de fora, esperando. Eu fico imaginando Jesus chega no colégio, como que seria? No primeiro dia, Jesus chega no trabalho. Jesus trabalhou, gente. Jesus chega no trabalho. Ele vê alguém triste, ele tem uma palavra para essa pessoa. Ele vê alguém abatido, aí a pessoa fala: rapaz, mas olha, na hora do almoço, será que eu poderia trazer o fulano? Porque o fulano está passando por esse problema também. E chega na hora do almoço, chega outra pessoa, e ele traz o outro e fala: será que a minha família podia receber disso também? Jesus tinha esse ambiente, e quando nós falamos da segunda dispensação, que é a dispensação do Filho, nós falamos de Deus conosco, Emanuel, e João termina, você sabe, tem 4 evangelhos para falar do Emanuel, porque são 4 prismas, 4 biografias, do incrível, daquilo que ele fez. Mas aí em João 21, 25, olha o que a Bíblia diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. João, depois de mencionar tudo que Jesus tinha feito, ele diz: ele fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Gente, João está dizendo: eu coloquei aqui e mencionei o que dava. Ele termina assim o seu evangelho, mas ele diz: se fosse para escrever tudo, não daria. Que vida extraordinária, que dispensação incrível. A primeira dispensação incrível é Deus tabernaculando, é Deus habitando no nosso meio. A segunda dispensação é Deus conosco. Mas a terceira dispensação sempre foi o alvo de Deus. A terceira dispensação seria uma mudança de endereço de Deus, seria uma mudança de uma vez por todas. A terceira dispensação é a dispensação do Espírito. Jesus está ali, Deus caminhando, Emanuel, Deus conosco, e os discípulos estão dizendo: isso aqui é incrível demais. Ter Jesus conosco é incrível demais, ter Jesus conosco é bom demais, ter Jesus conosco não tem nada melhor, não tem nada mais incrível. Pedro vai dizer: para onde que a gente vai se só você, não tem outro lugar, viver com você é incrível demais. Mas Jesus está dizendo: ainda não é a plenitude dos tempos. É por isso que você precisa de entender isso. Deus não está mais morando num lugar como esse. É incrível, aqui é a casa de Deus, porque nós somos a casa de Deus, mas Deus não está habitando mais num prédio. Não é de domingo que eu vejo Deus, não é de domingo, ainda que seja incrível nos reunirmos e vermos algo incrível acontecendo, mas quem viveu essa dispensação foi Moisés, de dizer: olha, Deus está aqui, mas quando eu volto para casa, Deus não está mais. É incrível, Emanuel, Deus conosco. É incrível ter pessoas que revelam Jesus conosco. É incrível quando eu preciso que algo aconteça, eu convido alguém para dizer: olha, você é tão parecido com Jesus, pastor, vamos lá comigo. É tão incrível Jesus conosco, é tão incrível pessoas que expressam Jesus, e a gente pode vê-las fisicamente, é tão gostoso. Mas Jesus está dizendo para os discípulos: essa não é a plenitude das coisas. A plenitude das coisas é a dispensação do Espírito. E agora Jesus vai encerrar a sua dispensação. E a Bíblia diz que Ele está dizendo para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, uma nova dispensação não começa. E sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês acham que é incrível me ter com vocês, vocês não sabem de nada.
Talvez você fale: pastor, era incrível fumaça, nuvem de glória, era incrível o tabernáculo, era incrível ver essa nuvem, era incrível ver todo aquele ambiente. Era incrível, mas era menor. Talvez você fale: pastor, eu queria ver Jesus fisicamente, é incrível, sim, é demais, sim, Emanuel, Deus conosco, é incrível, sim, mas ele está dizendo: tem algo mais sublime, tem algo que supera o tabernáculo, tem algo que supera o Deus conosco, Deus em nós. Jesus está dizendo: eu vou, porque se eu não for, o outro não pode vir. Sabe o que Jesus estava dizendo? É que haveria uma terceira dispensação, e nessa terceira dispensação Deus mudaria de endereço. E Deus faz uma mudança drástica de endereço. A cruz é uma mudança de endereço de Deus. E aqui eu chego onde eu queria chegar. É o entendimento que nós somos mais agraciados, talvez eu poderia dizer, do que o povo de Israel. Talvez você fale: pastor, eu queria ver Jesus fisicamente. Eu quero dizer que seria muito incrível, mas agora nós estamos na terceira e última dispensação, a dispensação do Espírito. E a dispensação do Espírito é Deus em nós. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 27:51: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A casa de Deus era o santuário. Deus estava dentro de um lugar, Deus estava contido num lugar, a presença do Espírito Santo estava dentro de um lugar. Dizem que esse véu, ele tinha a largura de um pulso, ele precisaria de uns 300 homens para deslocá-lo. E a Bíblia diz que agora, quando Cristo diz está consumado, algo acontece. A plenitude de todas as coisas, o que Deus tinha desejado desde sempre, o sonho que Ele tinha arquitetado, o projeto que estava no coração de Deus, o que Ele tinha como expectativa, não era morar no meio do povo, não era uma nuvem que morava no meio do povo, não era uma presença que podia ser vista de longe. A expectativa que Ele tinha também, não era simplesmente andar no meio do povo, a expectativa que Ele tinha, não era simplesmente ser Emanuel, a expectativa de Deus, era habitar dentro de nós, era fazer do nosso coração a residência dele, era fazer de nós o lugar da sua habitação. E a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo, e a Bíblia diz que tremeu a terra e se fenderam as rochas. A terceira dispensação é Deus habitando em nós, e a profecia é que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória que habita em você é maior do que a glória que estava no tabernáculo. Será que tem alguém que está crendo nisso? Será que está alguém sentindo isso? Tem gente que fala: pastor, nós vamos chegar a perguntar para Moisés. E aí, Moisés, como era? Moisés é que vai perguntar. Rapaz, eu vi a Deus no nosso meio, eu vi a Deus, a gente acampava voltado para a presença de Deus, eu vi na pedra da rocha, mas eu é que te pergunto, como é que é ter Deus dentro de você? Como é que é participar de uma reunião, que enquanto uma música está sendo cantada, você sente a presença de Deus? Como é que é em meio a uma palavra, o seu coração começar a arder, você sentir Deus em você? Como é ouvir a voz de Deus? A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Sabe o que isso quer dizer? Que o projeto de Deus sempre foi habitar em nós. É que nós vivemos a plenitude dos tempos com a dispensação do Espírito. O Espírito Santo não é um poder, é uma pessoa que veio viver conosco. O Espírito Santo não é um poder que eu recebo aqui num dia, e aí está a conferência, e eu digo: eu estou sentindo o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Um tempo atrás, eu tinha meu devocional, e eu tinha um devocional longo, e quando acabei meu devocional, eu falei: Deus, agora eu vou fazer banco. Na época se fazia banco ainda, pegava fila. O Espírito Santo falou: deixa eu fazer banco com você, porque você me limitou ao seu devocional. E eu não sou um poder para o seu devocional, eu sou uma pessoa que te acompanha no banco, no devocional,
Eu sou uma pessoa que senta no carro com você. Uma chave mudou dentro de mim. Deus era um poder para esse povo quando Ele estava no meio do povo. Jesus, Deus conosco, Ele tinha um limite de atuação enquanto Ele estava com os discípulos. Mas agora o Espírito Santo é uma pessoa que veio residir dentro de mim. E Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que Ele tem sentimentos, que Ele se entristece, e que Ele caminha comigo. E a partir daquele dia o Espírito Santo falou para mim: Dênio, caminhe comigo como uma pessoa. Você entra no carro, você está acompanhado por uma pessoa. Você não entra no carro, coloca uma música e fica o tempo inteiro sem falar com essa pessoa. Não! O Espírito Santo falou: eu sou uma pessoa. Eu comecei a me disciplinar até em falar em voz alta com o Espírito Santo. Entrava no carro: e aí, Espírito Santo, vamos embora. Olha como está frio hoje, hein? E aí você começa a desenvolver uma relação. E esse sempre foi o sonho de Deus. Não é gente que desenvolve uma relação com poder, é gente que desenvolve uma relação com uma pessoa. Eu comecei a exercitar minha vida para fazer isso. O Espírito Santo está aqui. Mas na hora que acabar essa reunião, Ele é uma pessoa. Ele vai pegar o voo comigo. E lá Ele está tão presente quanto Ele está nesse culto. E agora a minha vida é uma relação com o Espírito Santo. E é interessante porque, olha, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 15, verso 16, e eu vou caminhar para a gente encerrar. Olha o que a Bíblia vai dizer: cumpridas essas coisas, voltarei. A profecia de Atos é: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Diga assim: restaurarei o tabernáculo de Davi. É interessante porque, e aqui eu quero fechar com você te explicando, porque a última dispensação é Jesus morrendo na cruz. O véu se rasga. O véu não se rasga de baixo para cima, o véu se rasga de cima para baixo. E tem um princípio teológico, espiritual e prático nisso. Qualquer homem que fosse rasgar o véu faria de baixo para cima. De baixo para cima é a velha aliança. É os homens tentando chegar a Deus. É os homens tentando tocar a Deus. É os homens se esforçando para chegar nele. Mas o véu não foi rasgado de baixo para cima. O véu é rasgado de cima para baixo. Sabe o que isso significa? É que mais do que você deseja Deus, Deus deseja você. Mais do que você anseia pela presença dele, Ele te criou já no anseio de ter você para Ele. O véu se rasga de baixo a cima, para Deus dizer: eu tenho desejo de ter comunhão com você. Eu tenho desejo de me relacionar com você. Gente, é a espera de Deus por toda a história, por todas as dispensações. Lá na primeira dispensação, só o sumo sacerdote, e ali Deus já tinha o desejo: não quero só o sumo sacerdote, eu queria toda a nação, queria todo mundo. Em Jesus, no Emanuel, Ele está se manifestando em Jesus, mas Ele está dizendo: essa é a primícia da relação que eu quero. Ele é o unigênito que vai se transformar no primogênito. Ele é o padrão de como eu quero me relacionar com todos os homens. E agora vem a dispensação dos tempos. Esse véu é rasgado de cima a baixo. O Espírito Santo já não está mais contido em Israel. Ele já não está mais dentro do tabernáculo. Ele não está dentro de um templo. Ele não está na tampa de uma arca. O Espírito Santo está em nós. E a profecia é: eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Sabe qual que é a profecia? É que Ele vai fazer em nós como era no tabernáculo de Davi. Eu quero te explicar o que tinha no tabernáculo de Davi, porque quando eu li esse versículo uma vez, Deus falou: para aí, eu quero que você seja o tabernáculo de Davi. Eu falei: como assim? Ele disse: a profecia é que eu vou habitar em você como eu habitei no tabernáculo de Davi. E aí eu fui entender como era o tabernáculo de Davi. Você sabe, Davi, quando ele assume o reinado, ele fala: vamos trazer a arca, porque no tempo de Saul ela não era importante, e ele vai estabelecer um tabernáculo. E eu quero que você se atente aqui no final para a gente orar. Eu estou preparando para a segunda sessão o seu coração, mas para que você entenda o que tinha no tabernáculo de Davi, que Deus quer que tenha em nós. Quando Davi traz o tabernáculo, ele diz: a presença não era importante. O tabernáculo estava lá, mas não tinha presença. Você precisa de entender: Saul, o tabernáculo estava lá, a tenda estava montada, o serviço estava acontecendo, os sacerdotes estavam operando, mas a presença não estava lá dentro.
Deus está dizendo, a promessa é, eu vou fazer do Dênio, como eu fiz no tabernáculo de Davi. E a primeira coisa que tinha no tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Davi tinha a presença de Deus. A presença era valorizada. Gente, eu estou no meio de jovens, mas está faltando jovens que têm presença de Deus. Deus habita em você, mas eu estou falando de um lugar onde a presença de Deus é valorizada. Gente que tem presença de Deus tem peso de glória. Gente que tem presença de Deus trata as coisas de maneira diferente. Que legal que a gente se reúna para fazer um monte de coisa. Mas eu vou te falar, avivamentos foram precedidos de jovens que se reúnem. Olha o que eu estava falando ali. Cara, a gente se reúne para orar. Presença de Deus. A primeira característica é que no tabernáculo caído de Davi tem glória de Deus. Tem presença de Deus. Sabe, essa presença de Deus é mais do que nos nossos cultos. É alguém que carrega glória. É alguém que onde vai tem glória. É alguém onde tem um coração aquecido porque tem glória. Sabe, tiveram experiência da minha vida e você sabe, Deus, Ele se manifesta, mas é uma perspectiva, é essa glória se manifestando. Nesse tabernáculo tem glória, tem presença de Deus. Quem chega perto é afetado por essa presença. Davi estava falando, olha, tem tudo, mas não tinha presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer na sua vida? Você pode ter o emprego dos sonhos, você pode ser tudo que sua família desejou, você pode fazer as melhores viagens, você pode ser a pessoa mais curtida, mas se não tiver glória, não valeu de nada. Ele está dizendo, eu vou restabelecer um tabernáculo, onde a glória é prioridade. Sabe, o Espírito Santo está em você. E o convite é, seja um tabernáculo, onde a presença de Deus é mais do que presente, ela é participante. Quando eu comecei a comungar com o Espírito Santo como uma pessoa, ele disse para mim, Dênio, eu quero assistir os filmes com você. Aí um tempo atrás um pastor falou, rapaz, assiste uma série aí. O que eu devo ver? Agora o Espírito Santo está comigo. Agora Ele habita comigo. Ele não é um poder que eu deixei no culto. Ele não é um poder que vive num prédio. Não, Ele é uma pessoa que anda comigo. Ele senta na minha sala, Ele toma banho comigo. Ele se relaciona comigo enquanto eu estou com a minha esposa. E a glória dEle é valorizada em todo o tempo. E tudo que rouba a glória dEle para a gente não tem sentido. Saúl disse, não precisa de glória. Davi disse, traz a arca, que o mais importante é a glória. Se tiver uma conferência e não tiver glória, só foi um ajuntamento de pessoas. Se tiver um GC, mas não tiver glória, é só um grupo de gente tentando fazer alguma coisa. Se tiver um casamento, mas não tiver glória, é em vão. Se tiver uma casa, mas não tiver glória, é em vão. Ele está dizendo, agora na última dispensação, se tinha glória no tabernáculo de Moisés, que ninguém podia entrar, ele está dizendo, agora eu quero fazer na segunda, eu quero fazer nessa mudança, eu quero fazer nessa nova casa, algo maior do que foi na primeira. Ei, será que tem alguém disposto a isso? Até uma segunda coisa que tinha. Davi foi o homem que descobriu que existia uma adoração 24/7. A reforma protestante traz de volta a ideia, pastor, o que é mais santo, o culto ou meu casamento? Não tem como separar. Pastor, o que é mais santo, os meus estudos ou liderar um pequeno grupo? Não tem como separar, porque tudo é adoração a Deus. Você sabe que tem adoração 24/7 no céu, amém? Mas você sabe porque João em Apocalipse viu, Davi não tinha lido João, porque Davi vem antes de João. Davi tinha descoberto no tabernáculo dele. Ele disse, no tabernáculo de Davi foi que ele disse, vai ter adoração 24/7. A adoração não vai parar. A adoração vai ser incessante. O tempo inteiro é adoração. Quando a profecia de Atos diz, eu vou restabelecer o tabernáculo caído de Davi, sabe o que ele está dizendo? É que ele quer um tabernáculo onde o Dênio seja adorador 24/7. Eu te disse outro dia, um amigo falou, cara, assiste uma série aí, é incrível, minha vida é adoração, os meus olhos são adoração, o que eu vejo é adoração, o que eu escuto é adoração, como eu trato a minha esposa é adoração, como eu trato os funcionários é adoração, o que eu me envolvo é adoração, tudo é adoração. Aí fui assistir a série, na terceira cena apareceu uma mulher nua. E você sabe, na religião, você tem o constrangimento com alguma coisa ou outra, mas agora você descobre,
Tudo é adoração. Eu pego o meu controle, eu estou adorando a Deus. E aí eu vi aquela cena, eu fiquei hiper constrangido. E eu sou do cara que diz, se você precisa de pular um trecho de uma música, não é para você ouvir. Se você assiste um filme que você tem que pular o trecho dele, então não era para você ver. Eu levantei, desliguei a TV, fiz contato com esse amigo que era pastor. Eu falei, cara, você está louco? Olha o que você me pôs para assistir. Eu estava com um convidado aqui em casa. E eu fiquei mal constrangido, porque o cara super santo apareceu, uma mulher nua na cena, não sabia onde enfiar a cara, e o negócio estava tudo esquisito, e eu fiquei todo constrangido, e esse meu amigo falou, quem era? Quem estava na sua casa? Quem estava lá com você, que você ficou constrangido? Eu falei, o Espírito Santo estava lá. Porque quando eu sento para assistir, ele senta comigo. Quando eu sento para comer, ele senta comigo. Quando eu vou para o trabalho, ele vai comigo. Como eu trato a minha esposa é adoração. Como eu trato meus amigos é adoração. Ele está dizendo, eu vou restabelecer um tabernáculo, onde tem adoração 24 horas. Ei, sabe o que Deus quer fazer da sua história? Uma adoração 24 horas. Em todo tempo você está adorando. Tudo que você faz é adoração. Pastor, que roupa eu devo colocar? Sua roupa é adoração. Você coloca a roupa, vai na frente do espelho, você olha e fala, isso aqui é para a glória de Deus, então se é para a glória de Deus está incrível, porque é adoração. Mas isso aqui não é para a glória de Deus, então não faz sentido. Seus relacionamentos são adoração. Você senta com alguém, depois de uma hora você fala, isso aqui foi para a glória de Deus, isso aqui é adoração, então não é ou não é. Então tudo agora passa a ser adoração. É um tabernáculo de adoração. Sabe, Deus quer te convidar a uma vida onde tudo é adoração. Por que você vai bem na universidade? Porque fazer universidade é adorar a Deus. E você adora a Deus enquanto faz universidade. A nossa vida é revolucionada quando a gente entende que é adoração 24/7. Antes você tinha que ir até um lugar, agora Ele veio até você. Tudo é adoração. Mas tinha um terceiro aspecto do tabernáculo caído de Davi que Deus quer fazer conosco. Era um tabernáculo de graça. De gente que não merecia. De gente que não podia. A Bíblia diz que Davi tenta trazer a arca, usar, põe a mão, ele morre, você conhece essa história. A arca vai parar na casa de um homem. E a arca está ali, e a Bíblia diz que tudo que Obed faz prospera. Em 3 meses o cara prospera em tudo com a arca na casa dele. Você lembra? Só podia ministrar diante da arca levita, alguém que fosse judeu, da tribo de Levi, sacerdote. Tinha um monte de critério. Mas alguém disse para Davi, tem um cara diante da arca, e tudo que ele faz está prosperando. Davi fala, vamos restabelecer o tabernáculo. Obed era edonita, não era judeu, não participava da tribo de Levi, não era sacerdote. Sabe o que Davi fala? Traz Obed para nos ensinar como é que ministra diante da arca. Obed não podia estar diante da arca, mas é um tabernáculo de graça. É um tabernáculo de gente que está acessando a presença que não merecia. Você sabe, Deus ama trabalhar com improváveis. Deus ama trabalhar com gente que não podia estar lá. Deus ama trabalhar. É um tabernáculo onde tem graça, onde a graça está manifesta. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Paulo vai dizer, e aí nós encerramos, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Olha aqui para mim, Espírito Santo, você tem liberdade. Se a banda quiser vir, já pode vir. Diga assim comigo, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Não, feche seus olhos, o Espírito Santo está dentro de você. Diga assim, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Olha aqui para mim. Sabe o que caracteriza eu estar na minha casa ou não estar na minha casa? Se o Márcio me chamar para dormir na casa dele hoje,
não é minha casa. Como é que você se comporta numa casa que não é sua casa? Você entra constrangido. O Marcos vai falar: Dênio, pode ficar à vontade aí. Eu não vou ficar. Lá em casa eu chego, eu tenho uma conduta como eu chego, como eu caio no sofá, mas na casa do Márcio eu vou ficar todo contido. Ele vai dizer: Dênio, você pode até abrir a geladeira, mas por uma questão lógica eu não vou abrir a geladeira, não vou pegar o que eu quero, eu não vou entrar no quarto dele. Por quê? Porque eu tenho um limite. Você sabe, tem muita gente aqui que Paulo está dizendo, tem uma característica de onde o Espírito Santo está. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Diga amém. Ele diz: onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Eu sei que você traduz esse texto achando que onde o Espírito está tem liberdade para mim. Não, não, não. A liberdade não é para você. Primeiro a liberdade é para Ele. Aonde Ele está. Onde Ele está, Ele não está só aqui, Ele está aqui. Ele diz: aí é a liberdade. Sabe qual que é a revolução da nossa história? É quando a gente entende que a dispensação desse tempo é maior do que as do passado. Sabe por quê? O Pai veio, manifestou a sua dispensação, habitou no meio de nós e voltou. O Filho veio, caminhou conosco, Emanuel, e voltou. Mas o Espírito veio, e a Bíblia diz que tem uma característica do Espírito: ele é o amigo do noivo que está preparando a noiva. E quando o Espírito terminar a sua dispensação, o Espírito volta para o Pai, mas ele nos leva com ele. O Espírito veio preparar uma noiva, mas ele diz: aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Qual a revolução desse tabernáculo, pastor, que sou eu? É que o Espírito Santo tem que parar de pedir licença para você. Ei, você está ouvindo isso? O Espírito Santo tem que parar de pedir licença para nós, para quebrar o nosso protocolo. A revolução é, quando eu chego e a casa é minha, eu tiro o sapato. Quando eu chego a casa é minha, eu abro a geladeira. Quando eu chego a casa é minha, eu não peço licença. Ei, Rababachou. Sabe o que eu estou te dizendo nessa noite? É que o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero fazer dentro de você. Ei, gente, você é essa casa espiritual. Ele está dizendo: eu quero fazer em você mais do que Moisés viu. Eu quero fazer em você mais do que os discípulos viram. Mas Ele está dizendo para você: aonde eu estou tem que ter liberdade. Você tem que ter liberdade. Você tem que se sentir livre. Você tem que deixar Ele fluir. E aí sabe qual é a revolução? Você entra na padaria, o Espírito Santo fala: tem um enfermo, coloca a mão. Você ainda fala: não, não vou pôr, porque o Espírito Santo ainda não está com liberdade. Mas eu quero profetizar sobre a sua história. Você vai chegar na padaria, o Espírito Santo vai falar: eu quero curar alguém aqui. Você fala: Espírito Santo, aqui você não pede licença. Aqui você tem a casa. Aqui você não pede licença. Aqui você é dono. Aqui você não pede licença. Aqui você tem a primazia. Alguém precisa de uma palavra profética. Deus fala, fala. Você fala, não, fala, não. Eu quero profetizar sobre você que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Ei, não peça licença. Você quer liberdade num culto, Ele quer liberdade na sua vida. Você vem aqui querendo buscar liberdade numa reunião. Ele fala: me dá liberdade na sua casa, me dá liberdade da sua conta, me dá liberdade da sua família, me dá liberdade do seu WhatsApp, me dá liberdade do seu Instagram, me dá liberdade das suas roupas, me dá liberdade da sua música, me dá liberdade do seu Netflix, me dá liberdade. O sonho de Deus nunca foi um tabernáculo. O sonho de Deus não foi só andar entre os homens. Jesus está dizendo: eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Porque daqui 2000 anos vai ter uma comunidade reunida. O Dênio vai estar lá. Eu tenho que ir, porque senão daqui a alguns anos eu morro e acabou tudo. Mas eu vou, porque é uma dispensação nova. O Espírito vai ser liberado. E quando o Espírito for liberado, Ele está dizendo: eu vou instruir você em todas as coisas. Será que você quer dizer isso para Ele? Será que você quer ver essa noite uma glória sobreexcelente? Você crê por isso? Vamos lá, se você pode, feche seus olhos, erga suas mãos. Não é você que tem liberdade, é Ele. Não é a sua liberdade, é a liberdade dEle.
Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá, esqueça que você está no lugar, esqueça que alguém está te vendo, esqueça que alguém está te olhando. Onde o Espírito está, feche seus olhos, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Oh! Vamos, Espírito Santo, vamos, Espírito Santo, vamos, Espírito Santo. Vamos, dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade, vamos, vamos. Orabaxê. Riachorere cararabá, neriachoria canjou, riachecalababá, nechou, checanjaca, niriachou je queixou. Hey! Uou! É! Hey! Vamos outra vez. Ele está aqui. Uou! O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Uou! E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Yeah! Vamos! Vamos! Uou! O que dizer? O que fazer quando Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Vamos lá, você não vem assistir. Oh! Vamos outra vez aqui. De novo o seu povo. Vamos lá. É o tabernáculo que valoriza a presença. A tua presença é melhor, a tua presença é maior, a tua presença é. Oh! Nós te desejamos outra vez aqui. O que erga suas mãos onde você está. Vamos, Espírito Santo. Vamos, flua, flua. Mais que ser bem-vindo. Vamos. Eu oro por sinais liberados no nosso meio. Vamos lá, erga suas mãos. Eu oro por sinais. Enfermos sejam curados, enfermos sejam curados. Se você tem uma enfermidade, eu declaro agora em nome de Jesus. Eu vejo alguém com um problema no ombro direito. Eu libero agora cura sobre o seu ombro direito. Eu declaro, ombro, venha à normalidade agora, pelo poder do Espírito Santo. Ombro, venha à normalidade agora, pelo poder do Espírito Santo. Nós liberamos sinais milagrosos no nosso meio agora. Joelho, volte à normalidade. Joelho, venha à normalidade. Joelho, venha à normalidade. Joelho, venha à normalidade. Venha à normalidade. Hey! Eu vejo alguém que tem uma cirurgia marcada nos olhos. Eu vejo Jesus tocando olhos aqui. Jesus está tocando olhos de alguém que tem um diagnóstico que você vai precisar de uma cirurgia. Ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus. Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, Jesus, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Shekararababa. Herere abaixou. Recalarababa erarabaixou. Herara shekarara. Herayerara. Herashoia jokende. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Meu horário estourou aqui, eu quero liberar algumas palavras. Você de jaqueta branca aqui na primeira fileira de óculos, eu sinto que Deus está fazendo algo na sua história. Eu sinto que a mesma coisa que Jó disse, você vai dizer. Deus, Ele está se revelando a você nessa temporada de uma maneira que Ele nunca se revelou. Eu sinto Deus dizendo, vai ser um tempo de conhecimento profundo de quem eu sou para você. Ele está abrindo essa temporada onde a sua prioridade é conhecê-lo. Por isso Deus está dizendo, você não vai ser alguém que corre atrás de títulos, você não vai ser alguém que corre atrás de reconhecimento. Isso para você vai ser secundário na sua história. Porque Deus está dizendo, eu vou usar circunstâncias para te revelar quem eu sou. E você vai me ver em cada tempo. Eu sinto uma presença que se manifesta nas circunstâncias. Olhando para a sua história, para a sua infância, você vai conseguir ver Deus. Olhando para as pessoas que estão ao redor de você, você vai conseguir ver Deus. Eu sinto Deus dizendo, é como se Deus te abraçasse e Ele dissesse, eu te cerquei de quem eu sou, você está cercada de quem eu sou, e para todos os lados que você olhar, você vai me ver, e para todas as pessoas que você olhar, você vai me enxergar, porque eu sinto Deus dizendo que Ele te laçou com laços de amor. Ele está dizendo, você está laçada com laços de amor. Daqui até o final do ano, Deus já tem colocado experiências, mas eu sinto um acréscimo de experiências sobre a sua vida. Eu sinto que daqui até o final do ano Deus está terminando algo interno, Ele está terminando algo dentro de você, Ele está terminando uma realidade dentro de você, Ele está terminando de fundamentar algo que Ele começou a fazer. E eu sinto Ele dizendo que daqui até o final do ano Ele está terminando essas realidades. Eu sinto Ele dizendo para você que tudo que você viveu e passou até hoje, você precisava passar para conhecê-lo, porque senão hoje você não teria a perspectiva que você tem. Por isso eu sinto Deus dizendo a você, não se lamente por nada da sua história, porque a sua história te colocou onde você está, a sua história te revelou o Deus que você conhece. E eu sinto que daqui até o final do ano, Deus está finalizando um processo de enraizar você, de aprofundar verdades do seu coração, sabe? E eu sinto Deus dizendo a você, que daqui até o final do ano, ainda há coisas que Ele vai te pedir, ainda há renúncias que você tem a entregar, e eu sinto que Ele está dizendo a você, esse meu amor vai te constranger de forma que você não vai conseguir sair, e você não vai conseguir fugir, você não vai ter outro lugar para ir, sabe? Mas eu vejo um rio furioso, e é como se um rio furioso começasse a fluir a partir de 22 da sua vida, e esse rio vai ser furioso. Eu sinto Deus dizendo para você, que você vai ser um rio que serve a outros rios. Eu sinto Deus dizendo a você, que vai ter água limpa para que pessoas venham e bebam de você. Vai ter água limpa para que as pessoas bebam, e elas virão, e você vai dar de beber a outras pessoas, porque vai ter água limpa na sua história, vai ter água limpa na sua vida, vai ter água que vai fluir sem religião, sem esforço, sem tentativa natural, mas vai ter água que vai fluir, e isso vai ser tão fluido, não vai ser pesado para você. Aquilo que Deus chamou a fazer não vai ser pesado, não vai ser difícil, você não vai ter que se esforçar para fazer, porque eu sinto Ele dizendo, eu vou fazer todas as coisas, eu vou produzir todas as coisas. Tinha um irmão aqui que apresentou antes de mim, cadê ele? Que estava com a plaquinha, estava ele e uma moça. Está onde? Cadê? Lucas, eu sinto que Deus está organizando coisas na sua história. Eu sinto que a palavra é ordem para esse tempo. E Deus está organizando algumas coisas. Eu sinto que algumas temporadas, algumas coisas se desorganizaram, algumas coisas saíram do seu planejamento, algumas coisas saíram da esfera do que você podia fazer, algumas coisas saíram do seu controle, mas eu sinto Deus dizendo a você, ainda que tenha saído do seu controle, nada saiu do meu controle. Ainda que alguma coisa tenha saído do seu planejamento, jamais saiu do meu planejamento. Ainda que alguma coisa você tenha olhado e falado, acho que eu perdi o planejamento, acho que eu perdi a mão aqui, eu já não sei mais o que fazer aqui. E eu vejo, é como se Deus estivesse trabalhando com um grande quebra-cabeça, e Ele começasse a organizar as peças, sabe?
Eu sinto que Deus vai organizar peças da sua história. Deus está organizando coisas que aparentemente estavam desorganizadas. Eu vejo Deus tocando o seu futuro e te dando direções claras. Eu sinto algumas áreas da sua vida você precisando de direções claras de Deus. Eu sinto, é como se Deus está dizendo para você nessa noite que eu sou lâmpada para os seus pés. E quando o salmista diz lâmpada para os pés, ele está dizendo, é como se eu estivesse caminhando num lugar escuro e lâmpada no pé me mostra o próximo passo. E eu sinto Deus dizendo, eu sou lâmpada para os seus pés. E eu sinto que Ele está acendendo uma lâmpada para os seus pés, para não te deixar enganado, para não te deixar confuso, para não te deixar perdido. Mas o salmista diz, ele também é luz para o meu caminho. Luz é um farol que me mostra o futuro. Luz é um farol que me mostra as próximas décadas. Luz é um farol que me mostra a longo prazo. Eu sinto Deus dizendo, eu estou acendendo lâmpada para os seus pés, mas eu também estou acendendo luz para o seu caminho. E eu sinto que Deus está fazendo isso na sua história, te dando clareza, te dando revelação, te dando clareza. Sabe, eu vejo algumas palavras vindo à tona. É como se Deus tirasse algumas palavras da superfície e Ele começasse a trazer algumas palavras à tona. E eu sinto Deus dizendo, eu vou trazer algumas palavras à tona sobre a sua história. Sabe, eu sinto que Deus te chamou para funcionar em algo além do que você está. Há um nível de ousadia novo para que você funcione. Eu vejo Deus te imergindo com dons novos. Eu vejo Deus quebrando toda a barreira de timidez, para que você flua em dons, e você já flui em algum aspecto, mas eu sinto Deus quebrando uma barreira, e eu sinto o Espírito Santo dizendo, é uma nova temporada de liberdade sobre a sua história que eu vou ter, é uma nova temporada, você vai impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu vejo Deus tocando as suas mãos, e é como se nas suas mãos tivesse óleo, e você vai tocar a ferida dos enfermos, e eles serão sarados. Por isso eu profetizo sobre você nessa noite, uma nova medida de ousadia. Eu libero sobre a sua vida uma nova medida de fé. Eu declaro sobre as suas mãos uma nova porção de unção, para que você ousadamente faça aquilo que Deus te chamou a fazer, para que você funcione naquilo que Deus te chamou a fazer. Ó, sua filha está aqui, sua filha está aqui. Cadê Isadora? Cadê Isadora? Está aí, eu não consigo vê-la, mas Isadora, eu sinto que Deus guardou você. Você foi escondida por Deus. Sabe, eu vejo na sua vida como Deus fez com a vida de Moisés. Deus escondeu Moisés. Onde Moisés nasceu tinha um propósito. Como Moisés foi cuidado tinha um propósito. Talvez em alguns momentos da sua história você disse, mas Deus, por que eu nasci aqui? Porque minha vida é diferente talvez de outras pessoas. Porque Deus guardou você. Isso é cuidado de Deus. Levou um tempo para que Moisés compreendesse que tudo aquilo, aquele cesto, aquele rio, ele ser lançado, partia de um princípio de cuidado de Deus sobre a história dele. Sabe, e Deus cuidou de você. Deus está escondendo a sua história. Porque você não nasceu para ser uma garota normal. Porque Deus escondeu você, você está escondida. Sabe, mas tinha um propósito. Deus escondeu Moisés, porque havia um momento em que um homem precisava ser livre. Sabe, Isadora, 400 anos de escravidão, o povo estava aguardando um homem que nunca tinha sido escravo para poder libertá-los. Eu não sei como é a sua personalidade, mas eu vejo Deus expandindo você, porque há muitas moças que são presas, e elas precisam de alguém livre. Elas precisam de alguém que nunca experimentou a prisão. Elas precisam de uma atmosfera de liberdade. E um dia Moisés descobre que 400 anos da história, Deus estava esperando um homem que não sabia o que era ser escravo, porque ele olhava para os escravos e ele dizia, não é possível que alguém possa ser escravo, não é possível que alguém possa se subjugar, e 400 anos Deus está esperando um homem que não soubesse o que era aquilo. Sabe, tem muita gente esperando você, tem muita gente esperando a sua história. Por isso eu quero liberar você para uma nova temporada. Eu sinto que é como se até hoje Deus estivesse numa temporada de preparo da sua história. Sabe, Ele cuidou de cada detalhe. Nos montes e nos vales, nos altos e nos baixos, nas temporadas boas e ruins. Deus usou de cuidado para te livrar de laços.
para te guardar de coisas que talvez no momento você não conseguia enxergar, que iam ser destrutivas para a sua história, mas Ele te guardou. Mas eu sinto que você está rompendo de uma temporada de preparo de Deus, para uma temporada de funcionar. Sabe? Eu sinto Deus liberando sobre você nessa noite. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. A palavra que recaiu sobre Jesus no Jordão, dizendo: agora vai debaixo dessa identidade. Vai andar por aí sabendo que você é amada. Vai andar por aí sabendo que você é guardada. Vai andar por aí debaixo dessa identidade. E debaixo dessa identidade vai por aí e diga às prisioneiras que elas podem ser livres. E diga aos que estão aprisionados que eles podem ser livres. Sabe, eu sinto a palavra e a profecia que estava sobre Jesus, sobre você. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu a pregoar. Ele me ungiu a pregoar. E eu profetizo sobre você que é uma temporada nova da sua história. Pai, obrigado. Nós te louvamos. Vamos lá, erga suas mãos. Esse pregador já estourou meia hora do tempo dele. Talvez ele nunca mais volte aqui. Erga suas mãos onde você está. Você está preparado para fazer vigília sozinho? Você está preparado para mudar sua playlist? E não é de gente religiosa não. Não é que alguém vai te falar o que é para fazer ou não. É você descobrindo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele anda comigo, Ele viaja comigo, Ele está comigo. Ele faz parte da minha história. Você está preparado? Você está preparado para isso? Quem está preparado para isso? Você sabe, quando eu resolvi ter o Espírito Santo como uma pessoa na minha vida, tem lugar que eu não quero que a minha esposa vá. Porque o Espírito Santo fala: é só eu e você dessa vez. Eu falo: Espírito Santo, mas como que eu vou falar para minha esposa que não é para ela ir nessa viagem? Esses dias eu fui viajar para o interior de São Paulo, 4 horas de carro. O Espírito Santo falou: eu quero que vai só eu e você. Eu falei: mas está tudo certo, estava tudo certo para a Bruna ir. Acordou de manhã, ela falou: ai amor, estou cansado, acho que eu não vou. Eu falei: vai aí o Espírito Santo no carro. O Espírito Santo ama responder perguntas. Às vezes eu pergunto alguma coisa para ele aqui, eu chego num lugar, o Márcio entra num assunto, que ele está sendo boca do Espírito Santo para responder uma coisa que eu perguntei para ele, o Márcio está respondendo, nem sabe o que está respondendo. Mas quem não conversa com o Espírito Santo não tem resposta. Gente, oração não é esse treco religioso que você criou, de ficar enfiado. Oração é um estilo de vida, é também um devocional, mas oração é um estilo de vida, é eu e o Espírito Santo. Aí fui nessa viagem, o Espírito Santo e eu, o Espírito Santo 4 horas batendo papo. O Espírito Santo quer ouvir o quê? Vamos embora. Cheguei lá nesse culto, eu estou aqui, tem um cara me olhando, ele chora copiosamente a palavra inteira, ele não para de chorar, e minha família, todo mundo olhando, esse cara ficou louco, que agora ele resolve falar com o Espírito Santo em voz alta. Eu passo até o cinto do carro no Espírito Santo. Tem um cara chorando a palavra inteira, no final ele chega e fala: pastor, eu não conseguia te ver, eu via uma pessoa do seu lado o tempo inteiro, você andava, essa pessoa ia, você voltava, essa pessoa voltava. O Espírito Santo falou: é só para testificar, que talvez você não me veja, mas você pode me sentir, eu estou com você em todo o tempo, eu sou uma pessoa, eu participo de tudo da sua história, estou com você em todo o tempo da sua vida. Erga sua mão assim bem alto, feche seus olhos. Pai, só uma pregação não tem poder de mudar a nossa história, mas a Tua presença vale mais do que tudo. Eu oro pedindo ao Teu Espírito, desperta pessoas aqui hoje. O Senhor está preparando uma noiva, Teu Espírito está aqui, essa é a dispensação do Teu Espírito, e o amigo do noivo está preparando a noiva. Eu oro pelas maiores experiências da vida dessas pessoas. Eu oro, o Senhor profetizou que o tabernáculo de Davi seria reestabelecido. Eu oro, adoração 24 horas, presença sem parar, um tabernáculo de graça. É isso que nós clamamos. Nós preparamos para a segunda sessão. Obrigado.